falam muito. Às vezes essa mãe ou um pai, por exemplo, entra no supermercado e anda por um corredor, né, Juraci, no corredor do supermercado, encontra os produtos preferidos daquele filho que perdeu. E são inevitáveis as crises de choro, por exemplo, nesses momentos, sabe? Todas as lembranças, elas vão invadindo, né? A presença desse filho ausente, ela é constante, né? Então, às vezes, as pessoas me perguntam, vem cá, mas por que o espírita, que acredita tanto na sobrevivência do espírito, por exemplo, por que ele vai, às vezes, a um centro em busca de uma mensagem? E tem uma resposta para isso que é assim, você tem muita gente nos centros que não é espírita mesmo, que não tem formação espírita, então não leu Kardec, não conhece a essência da doutrina, e você tem os espíritas em desespero que querem saber, por exemplo, como o filho está. Não é só se ele está vivo, ele está com quem? Ele está sendo bem tratado? É preocupação de pai, de mãe, né? Então eu às vezes censurava antes de começar o projeto, eu falava assim, eu acho isso muito exagerado, há um certo exagero. Há famílias que voltam e voltam e voltam e de 2 em 2 meses estão lá, né, Juraci? E há um desequilíbrio, são as caravanas que não param de chegar, mas você tem caravanas que são movidas por dor, uma dor que você não pode condenar, você não pode censurar uma dor dessas, e você tem também as pessoas que realmente têm preocupação de pai, e falam assim, como é que ele está? Será que ele está bem? Será que em que colônia ele está? Né? Então você tem esse acompanhamento e essa dor que eu comecei a entender agora, né? Muito com o Juraci. Então às vezes a gente fica assim, será que é bom tocar? Será que eu posso tocar nesse assunto com esse pai que perdeu um filho? Sempre pode, né, Juraci? Sempre pode, sempre deve, porque a gente tem uma necessidade muito grande de falar dos filhos, de contar a nossa história, que a pessoa saiba, a gente não quer que ele se perca no espaço, a gente não quer mudar de assunto, a gente quer continuar, a gente precisa falar que eles estão vivos, porque eles continuam vivos pra gente, né? E às vezes a gente que é de fora acha que isso é muito constrangedor, que seria até uma gafe ou muito incômodo ficar falando sobre essa perda. Os pais que perdem, eles precisam falar. Então é uma... E não é, né? Não é falta de educação indelicado você... Não, muito pelo contrário. Quanto mais você puder oferecer o seu ombro para que essa pessoa possa falar um pouquinho dessa dor, você só vai estar ajudando. Não tenta consolar com frases, mas você tem um outro filho, mas você pode ter um outro filho. Não. Oferece seu ombro em silêncio, escuta um pouquinho, que isso nos conforta muito mais. Uhum. E agora, sim, só para a gente, né, encerrar, porque para abrir para perguntas também, eu e a Juraci, em geral, a gente não fala isso, eu não falo isso em televisão e evito falar em jornal, essas coisas, para não parecer demagógico, mas a gente tem um projeto de criar uma fundação chamada Casa Cheia. O primeiro módulo seria feito em São Paulo, na verdade, depois a gente viria para outras capitais, para Brasília também, que é um espaço, um centro de convivência entre pais que perderam filhos e filhos sem pais, órfãos ou abandonados. Nessa casa, que seria uma casa muito colorida, aconchegante, tudo, essas faltas elas se encontrariam, né, para festejar datas, ou para assistir uma final de Olimpíada, ou para comemorar um aniversário, né, quer dizer, isso a gente quer implementar a partir do ano que vem. Então a gente vai, eu quero reverter a renda, a minha parte dos direitos desse livro para esse projeto. A gente vai sair em busca também de apoios, né, de voluntários e tudo. Eu espero que a gente consiga estar ajudando outras famílias a lidarem com essa dor. O livro, por exemplo, ele termina... A conclusão é a mais moralista possível desse livro. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse concluir um livro assim. Se aquele repórter cético de 10 anos atrás soubesse que eu escreveria isso, um dia ia morrer de rir, né? Porque qual é a conclusão? Eu rodei e terminei na receita que o Chico dava e que ele praticava. Qual era a receita? Ajuda o outro e você vai estar se ajudando. Sabe por quê? E qual é a mágica disso? Independente da sua fé ou da sua religião, a mágica ele fazia aquela família que estava desesperada, revoltada, né, destruída pela dor, sair dali e ter força, porque ele, Chico, era exemplo vivo e ele podia falar, ter força de sair dali e fazer algum projeto social.
trabalhar com crianças, com idosos, com órfãos, né? E o que isso faz? Qual é a mágica que isso opera? Ele ajudava a pessoa a sair do próprio umbigo, da própria dor, das próprias necessidades e entrar em contato com dores e necessidades, às vezes até maiores, eu não digo que maiores, mas outras necessidades de outras pessoas. Então essas famílias, elas iniciavam uma nova fase na vida delas. Então o livro, ele termina com essa palavra, né, que é o que eu falo que às vezes soa piegas, que é a caridade, na verdade. Né? E o Chico falava, quando eu pensava muito que o Chico, às vezes, essas doações, campanhas beneficentes, eu via muito como assistencialismo ou paternalismo, e o Chico falava, se uma casa está pegando fogo, a gente cruza os braços e espera a chegada dos bombeiros, ou a gente ajuda com os baldes d'água? Eu termino o livro falando que quantas casas estão pegando fogo, né? Quer dizer, quantos baldes d'água a gente pode ajudar a carregar? Agora, é difícil, né, Juraci? É muito difícil você falar, por exemplo, para a Juraci, eu nunca falei isso para ela, eu sempre falei para ela, não tem como eu te falar isso, é assim, ajuda o outro, porque é o que a Juraci me falou uma vez, ela falou, eu preciso de ajuda, eu estou precisando de ajuda, eu não tenho condições de ajudar. Né? Mas isso é com o tempo que você consegue, e é muito fácil para mim, eu falar isso é uma coisa. Agora, Chico Xavier, ele podia falar, né? Ele falava com aquela força, uma força tão grande, que ele conseguiu operar essa mágica, mesmo quando a destruição era tão grande como desses pais que tinham acabado de perder um filho. Mas a gente está caminhando, eu acho que Juraci está cruzando esse vale, né, Juraci, com muita coragem, e eu espero que a gente consiga também colocar de pé esse projeto. Tá? Eu acho que agora, né, a gente pode abrir, né, Afonso, para